Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós vamos continuar com os fundamentos da LINQ, apresentando os operadores de projeção. A projeção é um mecanismo que é usado para selecionar os dados de uma fonte de dados e nós podemos selecionar os dados no seu estado original ou criar um novo formato de dados realizando operações nos dados originais. E nós temos dois métodos usados para realizar a projeção na LINQ. São os métodos select e select many. O operador select, ele permite especificar quais as propriedades nós desejamos recuperar, que pode ser todas as propriedades ou apenas algumas das propriedades da fonte de dados. E ele também permite realizar alguns cálculos sobre essa seleção. Então, antes de apresentar os exemplos dos operadores de projeção, é importante conhecer o conceito de execução imediata na LINQ. Então, se nós lembrarmos o que já foi apresentado nas semanas anteriores, quando a LINQ executa uma consulta, ela utiliza a execução adiada. E isso significa que a consulta real ela não é executada até que os dados sejam realmente requisitados e acessados usando uma iteração. Esse é o comportamento padrão do LINQ. Então, a execução imediata ela vai forçar a consulta LINQ a ser executada e a retornar o resultado imediatamente. E isso é obtido usando os operadores de conversão, que são toList, toArray, asEnumerable, asCarryable, toDictionary e toLookup. Os mais utilizados são toList e toArray. Dessa forma, para mim executar a consulta LINQ e obter os resultados de imediato, geralmente nós usamos esses operadores de conversão. Então eu vou iniciar apresentando o operador select, realizando uma consulta básica que vai retornar todos os dados originais da fonte de dados. Aqui eu tenho o exemplo da consulta usando a sintaxe de método, que é a sintaxe na qual eu estou focando nessa série de aulas. Então aqui eu tenho a minha fonte de dados invocando o método getAlunos, que vai retornar uma lista de objetos do tipo aluno. Eu vou abrir aqui o nosso projeto no Visual Studio para mostrar a fonte de dados. Eu tenho aqui um tipo aluno, que é a minha classe aluno, onde eu tenho as propriedades nome, idade e nota que eu vou usar nesses exemplos. E aqui na classe fonte de dados, olha, é uma classe onde eu tenho um método estático getAlunos que está me retornando uma lista de objetos aluno com nome, idade e nota. Essas são as propriedades que eu vou usar nesta consulta. Então aqui eu estou chamando o método getAlunos da minha fonte de dados. Ele é um método estático e ele vai me retornar uma lista de objetos alunos. Então aqui, alunos vai representar a minha lista de objetos obtida aqui, diretamente da minha fonte de dados. Como eu estou retornando todas as propriedades, então o select fica implícito. Para me obter, basta eu iterar aqui a minha lista, que é um enumerable do meu tipo aluno. Observe que nesta consulta aqui, eu estou usando aqui o operador de conversão toList. Então essa consulta ela está sendo criada e ela está retornando os dados de imediato aqui como uma lista de objetos alunos e eu posso percorrer essa lista e exibir aqui o nome e a nota, duas propriedades do meu tipo aluno. Eu posso também usar o operador select para obter apenas alguns dos dados originais. Então, por exemplo, aqui eu estou selecionando apenas o nome. Então, aqui eu já tenho que usar explicitamente o operador select e indicar qual que é a propriedade que eu quero selecionar. Como o nome é uma string e eu estou selecionando apenas diretamente aqui o nome, eu vou ter uma lista de strings. Aí eu posso percorrer essa lista e exibir o nome que foi obtido aqui. Então, são dois exemplos básicos do select, retornando todos os dados originais, todas as propriedades e aqui selecionando uma única propriedade. Vamos ver isso funcionando aqui. Eu vou abrir aqui o nosso projeto, retornar aqui para minha classe Program. Então eu estou usando aqui a sintaxe de método, E aqui eu vou definir aqui um tipo alunos que eu vou receber os meus dados. Então eu vou acessar a fonte de dados, vou dar um getAlunos aqui, e aqui eu vou retornar como um enumerable do meu tipo aluno.
Para mim criar e executar essa consulta, eu posso usar o operador toList. E agora eu posso exibir o resultado, por exemplo, eu vou colocar um console writeLine aqui para exibir o nome e as notas. Aí eu uso um for each e exibo aqui, ó, percorrendo a minha coleção de alunos, que vai ser uma lista de objetos alunos, então eu estou acessando o nome e a nota. Aqui eu posso simplificar, né? O código só tem uma instrução. Então, executando, olha, eu vou ter aqui, ó, o meu resultado, os alunos, os nomes, né? E as notas. Para mim obter, então, uma única propriedade, eu vou agora explicitar que eu quero usar o select, eu vou colocar n de nome e vou indicar que eu quero acessar agora, ó, apenas o nome. Não vou usar o toList aqui. Então aqui eu vou retornar não uma coleção de objetos do tipo aluno, mas uma coleção do tipo enumerable, né, de string. Aqui eu só vou exibir os alunos, né, e aqui eu vou exibir o nome. Vou colocar aqui, ó, nome, que eu poderia mudar de alunos para nomes, né, que é mais pertinente, e aqui nomes. E aqui, ó, na interpolação, nem precisaria ter usado interpolação aqui, vou exibir o nome. Então na consulta, usando o operador select, agora, ó, eu estou obtendo apenas uma única propriedade, nome, como uma lista de string. Vou percorrer essa lista e vou exibir o nome. Está aqui o resultado, olha. Um outro exemplo de select. Eu posso também usar o operador select e selecionar um novo formato do mesmo tipo da coleção que eu estou extraindo as informações. Aqui eu tenho uma consulta link usando a sintaxe de método, onde eu estou usando o select, ó, e estou criando um novo formato que vai ser do meu tipo aluno, onde eu estou selecionando apenas o nome e a idade. E aqui eu estou usando o toList, que vai criar e executar e retornar o resultado imediatamente. Então aqui, ó, eu vou obter uma lista de aluno que vai ter o formato onde eu vou poder acessar o nome e a idade. Aí eu percorro essa lista usando um for each e exibo o nome e a idade. Então aqui observe que eu estou criando um novo tipo de um new aluno e definindo esse formato, nome e idade. Vamos ver esse exemplo funcionando, olha. Eu vou apagar aqui. Então agora eu vou definir uma lista de aluno onde eu vou selecionar um novo formato do mesmo tipo da minha fonte de dados. A minha fonte de dados que está obtendo getAluno retorna sempre uma lista do objeto aluno. Então aqui, ó, eu criei um novo formato do tipo aluno, retornando o nome e a idade. Aqui, para exibir o resultado, eu posso usar esse código aqui, ó. Eu itero na lista, aqui toList já retorna os resultados, né? E exibo o nome e a idade. Executando aqui, ó, alunos e a idade. Então esse é um exemplo de select, onde eu estou criando um novo formato do mesmo tipo. Agora, um dos recursos que eu acho mais interessante do select é que nós podemos criar uma projeção para um tipo anônimo. Então observe que aqui, ó, eu estou dando um select, mas não estou definindo o tipo. Estou dando um new. Aqui eu estou definindo as propriedades desse tipo, né? Que é um tipo anônimo, nome aluno, idade aluno, nota aluno. E estou obtendo os valores da minha fonte de dados, nome, idade e nota. E observe que o retorno aqui, ó, eu estou usando o var, ele vai ser inferido pelo compilador, que vai me retornar uma lista de objetos desse tipo, que é o tipo anônimo. Aí eu posso percorrer a minha lista de objetos aqui definido em alunos tipo anônimo e exibir as propriedades nome aluno, idade aluno, nota aluno. Então, ó, eu criei um tipo anônimo com 3 propriedades: nome aluno, idade aluno, nota aluno. Esse é um recurso poderoso que nos dá muita flexibilidade para criar consultas com tipos anônimos, usando a linguagem C#. Então vamos ver um exemplo disso na prática. Então aqui, ó, eu vou criar a consulta link, então eu não vou definir o tipo, vai ser um tipo anônimo. Então aqui, ó, ele não é uma lista de aluno, porque eu não sei qual é o tipo. Eu vou colocar aqui var alunos tipo anônimo. Pronto. E aqui eu vou definir as propriedades do tipo, ó, nome aluno, idade aluno, e aqui eu vou colocar nota aluno. Aqui eu vou exibir, acessando aqui a minha variável alunos tipo anônimo. Observe que ela é uma lista de objetos do meu tipo anônimo. Exibindo aqui, ó, eu vou percorrer a minha lista, usando um for each, e vou acessar as propriedades desse novo tipo, nome aluno, idade aluno, nome e idade só.
executando, olha, eu tenho alunos, idade, agora usando um tipo anônimo e o operador select. Além disso, eu posso utilizar o operador select para realizar alguns cálculos na consulta link. Como exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui ao meu projeto, eu tenho aqui um novo tipo que eu chamei de funcionário. Aqui eu tenho 3 propriedades, nome, idade e salário. E aqui na minha classe fonte dados, né, eu tenho aqui um método getFuncionários que está me retornando aqui o nome, a idade e o salário. O que eu vou fazer? Eu vou usar o select e vou calcular o salário anual de cada funcionário. Então, para isso, eu estou usando essa consulta link, usando o operador select, onde eu invoco o meu método getFuncionários, vou obter os dados da minha fonte de dados, vou selecionar por um tipo anônimo. Note que eu não estou definindo o tipo aqui. E aqui eu estou calculando o salário anual, multiplicando o valor do salário por 12. Então, eu vou ter um novo tipo anônimo, que vai ser do tipo que eu acabei de definir aqui com as propriedades nome, aluno, idade, aluno e salário anual. E eu vou poder acessar essa lista de objetos do meu tipo anônimo, percorrendo aqui a lista e acessando as propriedades que eu defini no tipo, nome aluno, idade aluno e o salário anual eu já estou formatando para a moeda local. Então vamos ver isso na prática. Então aqui eu vou retornar aqui para minha classe Program. Então eu vou continuar definindo aqui um tipo anônimo, só que aqui eu vou definir uma propriedade salário anual e aqui é getFuncionários, né? Em vez de ser getAlunos, getFuncionários. Então é nome, idade e aqui eu vou colocar F de funcionário só para a gente diferenciar. Nem precisaria fazer isso, mas... Então aqui eu vou acessar o salário. E aí eu vou multiplicar por 12. Então eu vou ter o meu tipo de dados com essas informações. E aqui eu vou percorrer a minha lista de objetos do meu tipo anônimo, exibindo o nome, a idade e o salário anual, formatado na moeda local. Então, executando, olha, eu tenho aqui o resultado, o nome, a idade e o salário anual já computado, onde eu fiz um cálculo aqui multiplicando o salário de cada funcionário por 12. Eu vou ter obtendo aqui o salário anual. Então, esse é um exemplo de uso do select realizando uma operação. Então, esses seriam os exemplos básicos usando o select. O outro operador de projeção é o select many. E o operador select many ele é usado para projetar cada elemento de uma sequência para um enumerable do tipo, que aqui está representado por T. E em seguida, ele vai nivelar as sequências resultantes em uma única sequência. Então, o select many ele vai combinar os registros de uma sequência de resultado e vai converter esses registros em um único resultado. Então, na prática, ele transforma um enumerable de T num enumerable de T, ou seja, ele transforma uma lista de lista para uma lista. Vamos entender isso vendo um exemplo aqui básico. Aqui, eu tenho um exemplo de select many e aqui eu tenho uma fonte de dados que eu estou utilizando aqui, que ela é uma lista de listas, que eu chamei de listas. Então, eu dou um new list e dentro dessa lista eu tenho listas de inteiros, Então, eu dou new list int. Então, seria que nem uma matriz bidimensional. Então, aqui nessa lista de inteiros eu tenho 3 valores, 1, 2, 3. Aqui eu tenho um valor que é o 12, depois eu tenho 5, 6, 5, 7, depois 10, 12... 12 e 13. Então, eu tenho uma lista dentro de outra lista. O select many, ele vai obter e vai projetar esses elementos numa única sequência. Então, o valor obtido aqui em resultado, quando eu dou um select many de lista, iterando aqui no meu objeto listas, que representa uma lista de inteiros, eu vou ter um resultado único, representado aqui pela sequência que vai ser composta pelos elementos que ele obteve dessas listas de listas. Vamos ver isso funcionando para ficar mais claro, né? Então agora eu estou usando o select many. Deixa eu apagar isso aqui. Então agora eu estou usando o select many. Select many. Então primeiro eu estou definindo aqui a minha fonte de dados, que é uma lista de inteiros. E a seguir eu vou criar aqui um enumerable de T, que é o meu tipo, que vai ser um inteiro, para onde eu vou obter o resultado usando o select many. Eu vou chamar de resultado. Então, a minha fonte de dados, vou dar um select many
E aqui posso usar qualquer operador lambda aqui, eu vou chamar lista que itera sobre uma lista. E a seguir, ó, basta eu iterar o resultado aqui, ó, percorrendo o resultado, e eu vou ter os elementos dessa lista de lista num único resultado. Olha só, olha. Vou colocar aqui, ó, o write, vou colocar uma interpolação de string aqui, ó. Olha só o resultado. 1, 2, 3, 12, 5, 6, 5, 7, 10, 12, 12, 13. Eu posso filtrar aqui, excluindo aqui os elementos que são repetidos da lista. Basta eu usar aqui um método distinct, ó. Então agora, se eu executar, eu vou obter agora, olha, ó, o 1, 2, 3, o 12, o 5, o 6, ó, o 5 aqui estava repetido, ele não exibiu, o 7, o 10. E se ficar mais visível, se eu repetir números aqui, ó, vou colocar todos repetidos aqui, ó, e você vai ver que agora ele vai me retornar apenas os elementos únicos. 1, 2, 3, 12, 5, 6, 7, 10 e 13. Os elementos repetidos ele não obteve, por causa do distinct aqui. Então, é isso que o select many faz. Então, vamos fazer agora, para concluir, uma comparação entre a atuação do select e do select many. Então, para isso, eu vou comparar duas consultas. Uma usando o select na minha fonte de dados alunos. E aqui, para a gente entender isso, olha, eu vou retornar aqui. Ó, eu tenho um aluno, ele tem, além das propriedades nome, idade e nota, ele tem uma propriedade cursos, que é uma lista de string. E aqui, ó, em fonte de dados, o meu get alunos, ó, eu estou retornando o nome e a idade, e para cada aluno, ó, eu estou criando a sua lista de cursos. Então, ó, o aluno, a Maria, ela tem o VBNet, a ASP.NET, o Manuel, o C Sharp, o F-Core, o Amanda, Java, o Node e assim por diante. Então, cada aluno tem uma lista de cursos. E essa consulta está fazendo o seguinte, ó. Aqui está o select, aqui está o select many. Eu estou usando o operador select, estou selecionando os cursos da minha fonte de dados aluno, que retorna, né, uma lista de alunos. Então eu voltei aqui usando o select, uma enumerable de lista de strings que representam meus cursos. E para mim acessar esses cursos, ó, eu tenho que dar 2 for each, porque eu tenho duas listas. Primeiro eu vou obter a lista de cursos e depois eu vou exibir o curso. Aqui, então, eu tenho um enumerable de lista de string. Então, eu vou ter que percorrer duas listas. Com o select many, eu vou obter a lista de cursos diretamente. E retorno o select many aqui, ó, vai ser um enumerable de string. Então, é por isso que o operador select many ele é usado para projetar cada elemento de uma sequência para um enumerable de T. Aqui, no meu caso, o enumerable de string vai representar a relação dos cursos de todos os alunos que eu vou obter diretamente com o select many. Aqui eu obtenho uma lista dentro de outra lista, que eu tenho que destrinchar as duas listas para poder exibir o resultado. Então percebeu a flexibilidade aqui de select many. Isso em consultas, dependendo do cenário, pode ser bem interessante. Então agora eu vou retornar aqui para o meu programa. Vamos comparar essas duas consultas link então. Ó. Então usando o select, eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou acessar o meu método getAlunos, obter a minha lista de objetos alunos e usar o select para obter os cursos. Isso vai ser retornado, ó, num enumerable de uma lista de strings. Tem uma lista dentro de um enumerable. Naturalmente, para mim obter a informação, eu tenho que percorrer as duas listas, né? O retorno select e a lista de cursos. Extraio os cursos e exibo o nome. O select many, o código fica assim, ó. A sintaxe basicamente, ó, só estou mudando o método para select many, só que o tipo de retorno aqui, ó, em vez de ser um enumerable de uma lista de string, vai ser um enumerable de string diretamente. E para mim exibir os cursos, basta eu acessar diretamente aqui o resultado. Executando, olha aqui, ó, usando o select e usando o select many. Então, o operador select ele produz um valor de resultado para cada valor de origem, enquanto que o select many ele produz um único resultado que contém um valor concatenado para cada valor de origem. Então, era isso. Até a semana que vem.